eu falo sempre com tal pessoa, nossa, deve ser uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, porque você cria uma imagem. E nós do rádio da mesma forma, né? As pessoas ouviam e criavam ali uma imagem. Olha, ele que veio diretamente de Promissão para a cidade grande. Trabalhou na Rádio Globo, Record, Capital AM, Gazeta AM, Tupi, FM, AM. Vixe, olha, um monte de coisa que ele já fez. E ele tem um bordão muito especial. Fica comigo, eu quero te fazer feliz. Samuel Gonçalves. E aí, Samuel, tudo bom? Tudo bom, Fernando? Tudo bem, obrigado por você ter aceitado o convite. Que prazer estar aqui, viu? Muito bom mesmo estar aqui. Não, prazer é o meu. Contar agora, um pouquinho aqui. Pra gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber, Samuel, qual que é a magia do rádio? A magia do rádio. A magia do rádio, Fernando, é aquilo, é você usar, o ouvinte usar a imaginação. Tá certo? Por exemplo, você começa a contar uma história no rádio, você prende a pessoa. O Gil Gomes. Eu, quando trabalhei com o Gil Gomes, por exemplo, eu não gostava de ficar ali no estúdio, mesmo que fosse na técnica, ouvindo o Gil Gomes contar a história. Por quê? Porque eu não conseguia sair. Eu não conseguia sair do estúdio. Então, o rádio é isso, né? O rádio você usa a imaginação, ele prende realmente a atenção, né? É gostoso você ligar o rádio e ouvir um futebol. Você vai ouvir uma partida de futebol no rádio, é uma delícia. Você vai ver pela televisão, não é a mesma coisa. Uhum. No estádio, por exemplo, você vai ao estádio e você leva um aparelho, um radinho para você ouvir, não é a mesma coisa. Porque o rádio tem esse diferencial, né? O rádio ele passa emoção, ele faz você usar a imaginação. Essa é a magia do rádio, né? Você falou do Gil Gomes, a gente teve agora recentemente aqui o Ivo Morgante. O Ivo Morgante. Que inclusive você substituiu ele na Rádio América, não foi? Exatamente, o Ivo Morgante. Quando eu cheguei em São Paulo, o Ivo, ele era o repórter musical da Rádio América. E aí ele foi promovido, ele deixou de ser o repórter musical e ele ia começar a gravar para a Rede LC, enfim, alguma coisa desse tipo. E então eu fiquei no lugar do Ivo Morgante como repórter musical. E uma outra coisa que tem do Ivo também. No interior eu narrava futebol. No interior eu era repórter esportivo também, porque o interior ele te dá isso, né? Você faz de tudo um pouco. É uma baita escola. No interior eu era apresentador, era noticiarista, discotecário, né? Programador, repórter esportivo. E o Ivo, ele era narrador esportivo da Rádio Gazeta. E na Rádio América, ele ficou sabendo, claro, porque a gente convivia lá, que no interior eu fui repórter. Aí o Ivo falou, Samuel, lá na Rádio Gazeta está precisando de um repórter esportivo. Vai lá falar com o Flávio Araújo, grande narrador Flávio Araújo. Eu fui, levado pelo Ivo. O teste era feito no ar. Olha que legal. Né? O teste era feito no ar. Então teve lá uma transmissão de uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E eu participei da transmissão e acabei ficando lá um período na equipe do Flávio Araújo, mas fui levado também pelo Ivo Morgante. Eu lembrei do Ivo porque você comentou do Gil Gomes, que depois foi pro Aqui Agora, inclusive que o Ivo Morgante era o âncora, né? Que na época da Rádio América não era Ivo Morgante, era Ivo José. Ah, verdade. Era Ivo José. Era Ivo José na época da Rádio América, era Ivo José. Acho que o Ivo Morgante ele adotou, que é o sobrenome dele, na TV no Aqui Agora. Mas na época da Rádio América era Ivo José. Então, e o Ivo, ele contou que antes dele trabalhar com o Gil, ele tinha
eu não sei se ele trabalhava com o pai dele, alguma coisa assim, e ele tinha que fazer algumas entregas ou buscar alguma coisa não sei aonde, e ele ia com o carrinho dele lá e ia ouvindo a história do Gil Gomes. E aí, qual que era o problema? Ele chegava no lugar e o Gil não tinha acabado ainda de contar a história. E ele tava no carro. O que ele fazia? Ele ficava dentro do carro. Esperando ele terminar de contar a história. Aí sim, ele terminava, ele desligava e ia fazer o que ele tinha que fazer. Comigo também. Eu começava a ouvir o Gil contando história. Várias vezes eu ficava no estacionamento da rádio esperando o Gil Gomes terminar a história. Ou então lá no estúdio, e ficava lá esperando. É impressionante, viu? Impressionante. E o Gil, já que você tocou nesse assunto, o Gil ele tinha os nomes, né, mais ou menos, ele tinha lá algumas anotações sobre a história, e aí ele usava toda aquela sua criatividade, todo o seu talento. Olha, era uma coisa assim maravilhosa. Impressionante. Impressionante. Né? Além de ser uma pessoa boníssima. Sabe? Agora, a gente estava falando dessa questão da magia do rádio, e você teve a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que, inclusive, foi uma referência para você, que foi o Zé Béttio. Zé Béttio. E o Zé Béttio, ele tinha uma característica muito interessante, a gente estava até comentando aqui antes de começar a gravar, que ele não queria aparecer, né? Nunca. Inclusive para as pessoas, não foi? Exatamente. Aliás, você sabe como é que... vou falar disso aí, mas rapidamente, até que acho importante as pessoas saberem a história daquele... bordão do Zé. Quem é... Você sabe essa história? Não sei. Conta aí. Quem é o Zé Béttio. Não era assim que o Zé Béttio passou a vida dele toda abrindo no rádio? Isso o Zé me contou. Ele estava começando no rádio, na Rádio Cometa, em São Paulo. Um dia ele chegou atrasado para começar o programa. E então... no atraso, claro que o operador ficou tocando música. Quando ele chegou, ele adentrou o estúdio, estava tocando aquele grande sucesso do cantor Silvinho. Quem é que não sofre por alguém? Quem é que nanana? Sabe? Aquele grande sucesso do cantor Silvinho. E estava justamente tocando essa música. Ele chegou atrasado para começar o programa. Ele já pediu para o operador abrir o microfone, aí... em cima da música, estava tocando a música. Quem é ele? É o Zé Béttio. Que da hora, cara. Que legal isso. O Zé me contou. E aí, então, ele passou a usar isso durante toda a sua carreira, quando ele começava, né, o programa. Quem é? É o Zé Béttio, que não sofre por alguém. Quem é? É o Zé Béttio. Nossa, que legal isso. É interessante essa questão tá vendo? Isso é legal, né? Acho que é importante. Eu acho que é legal essa questão dessas assinaturas, porque tem gente que às vezes cria, né? Mas tem muita coisa que vem por acaso. Mas eu queria te perguntar da sua assinatura, né? Como é que você... Como surgiu esse fica comigo, eu quero te fazer feliz? Na época da Rádio Globo, o Eli Correia. Oi, gente. Paulo Lopes. Ai, que delícia. Não é assim que Paulo Lopes falava? Gilberto Barros. Me faz um carinho. Gilberto Barros. O Otávio Pimentel, que fazia à noite. Chonado demais. O Pimentel tinha um vozeirão. Então, cada um tinha um... Será que é slogan? Um bordão. Um bordão, uma assinatura. Uma assinatura. O Eli, oi, gente. O Paulo Lopes, que delícia. O Gilberto Barros, me faz um carinho. O Caboclão, ele usava chonado demais, e tal. E a Rádio Globo, na época, ela ia fazer uma campanha usando o bordão de cada comunicador. Eu não tinha nenhum bordão. Mas, na época, eu tinha um quadro do meu programa de nome Onde Anda Você? Onde as pessoas mandavam cartas procurando um parente, um amigo, ou uma pessoa desaparecida, tal. Então tinha um quadro que chamava Onde Anda Você. No final do quadro eu encerrava. Se você também está procurando um parente, um amigo, ou o grande amor da sua vida, escreva aqui para a Rádio Globo, programa Samuel Gonçalves, caixa postal, porque eu quero te fazer feliz. Eu encerrava com esta frase. Aí... eu não tinha ainda só usava no quadro. Como precisava de criar um bordão, o Rubens Pali... Está no livro também. Então, Rubens Pali. Na época, ele era o coordenador artístico, juntamente com Pedro Vilela, e era a voz padrão
Ele que gravava, né? Samuel Gonçalves nas madrugadas da Rádio Globo e tal. E aí o Rubens Palli falou, bom, mas por que você não usa essa frase que você fala no final do quadro Onde Anda Você? Eu quero te fazer feliz. E aí, então eu comecei. Fica comigo, eu quero te fazer feliz. E aí, né, virou. Que legal. E ó, até pro pessoal saber, né, porque eu tô falando do livro. Gente, é esse livro aqui, ó, 100 anos de rádio no Brasil. Meu Deus então o do Samuel céu. Gonçalves, conheci o Samuel Gonçalves por conta do livro. Parabéns pelo livro. E aí tem 170 profissionais aqui, e aí você vai falando das pessoas, eu vou lembrando. Mas tem algumas pessoas que infelizmente não puderam estar no livro porque já se foram, né? Já se foram. Inclusive a questão do Zé Bétio que eu tava te perguntando Zé da magia. Bétio. Mas você trabalhou muito com ele, quero voltar no Zé Bétio. E ele tinha essa questão de não querer aparecer, né? Não tirava foto. O Zé achava o seguinte, que o bom do rádio, que o gostoso do rádio é a imaginação. É as pessoas imaginarem, ficarem lá usando a imaginação. Como que é o Zé Bétio? Como que é o Sam? Porque não é assim? Quando você fala ao telefone com uma pessoa, por isso que eu digo sempre, não se iluda com voz. Não é assim? Olha, eu falo sempre com tal pessoa, nossa, deve ser uma pessoa isso, uma pessoa aquilo, porque você cria uma imagem. E nós do rádio da mesma forma, né? As pessoas ouviam e criavam ali uma imagem. E o Zé Bétio sempre achou que era importante isso. Muitos falavam que, não, é porque o Zé não tem não é bonitão, porque o Zé não é um galã, é por isso, eu não sei. Mas ele sempre dizia exatamente isso, que o gostoso do rádio, que o importante do rádio era você não aparecer. Era cada ouvinte cria ali uma imagem sua. E baseado nisso, o Zé realmente não gostava de aparecer. Às vezes, na rádio, eu chegava com alguém que o Zé nunca viu, ele sempre passava escondido, assim, ficava, né, ir lá para a sala dele, depois ele chamava, o Samuel, quem que é que está ali com você? Não, Zé é o meu amigo. Ah, tá, ele não está com máquina fotográfica, não, né? Não. Ou então ele tinha um quadro onde ele arrumava casamento, ele conversava com as pessoas, ele no estúdio, né, a pessoa no outro lado na técnica, ele sempre ficava com a luz do estúdio apagada, só com uma luz na mesa, uma luminária, e as pessoas conversavam com ele batia aquele papo, que ele era maravilhoso, né, perguntando e tal, sobre como é que a pessoa queria, como é que é a pessoa que você procura, como você é, e as pessoas não tinham a oportunidade, não viam o Zé Bétio, todo mundo ficava com aquela curiosidade. Que doideira. E assim foi, né? Até hoje, né? Muita gente que ouvia o Zé Bétio sempre fala, nossa, como eu tinha vontade de conhecer o Zé Bétio. Como será que é o Zé Bétio? Ô Samuel, fenômeno, agora, viu? Olha, o Zé Bétio... Eu acho que tem história para contar, né? O Zé Bétio sem dúvida, ele me contava assim, muitas histórias, tipo, por exemplo, produtos, marcas, com dificuldade de venda em alguma região do Brasil. E as pessoas procuravam o Zé Bétio. A bicicleta, por exemplo, uma marca de uma bicicleta, ela tinha dificuldade de venda numa determinada região do Brasil. Aí o que essa marca fez? Decidiu, então, anunciar com o Zé Bétio. E foi aí que ela conseguiu passar a concorrente. Você vê a importância do rádio, sim, né, do rádio, e do Zé Bétio, né? Eu falei da bicicleta, mas sim, nossa, tem tantos outros casos, né, de produtos que procuravam o Zé Bétio, que era uma forma de atingir boa parte do Brasil. Porque é raro você conversar com alguém que pode não ter ouvido o Zé Bétio, mas na família ele vai dizer, a minha mãe ouvia, ou eu era criança, o meu pai ouvia, minha avó ouvia, minha tia ouvia. Então é um negócio assim impressionante. Alguém da sua família ouviu o Zé Bétio? Eu cheguei a ver artista famoso, que quando chegava para ser entrevistado pelo Zé Bétio, o cara, antes de entrar no estúdio, o cara se emocionava, chorava. Que doideira. Por quê? Porque ele dizia, puxa vida, eu ouvia o Zé Bétio quando eu morava no interior, quando eu era criança, e hoje eu vou sendo entrevistado pelo Zé Bétio. Aliás, eu vivi
essa sensação, porque eu também morava no interior, eu via Zebete, eu via Gil Gomes, ouvia Eli Correia, sabe? E depois eu tive o privilégio, a oportunidade de estar trabalhando com eles. Imagina só ser anunciado por Gil Gomes. E agora vocês vão ficar aí com o programa Samuel Gonçalves, sabe? Eu falava, meu Deus do céu, né? Eu ouvia, hoje eu estou aqui, né? É legal isso aí. Isso é um aprendizado pra gente. Ô Samuel, agora você trouxe essa questão da magia, o Zé que não queria aparecer e tudo mais, mas você foi um dos caras, que eu posso dizer assim, pelo menos um dos primeiros podcasters aí, porque você levou o rádio pra televisão num determinado momento, que era o rádio, na TV. Em 1992. Eu tenho 2 amigos, o Ney e o Vanderlei. O Ney e o Vanderlei. Esses são os criadores do programa O Rádio na TV. O Ney e o Vanderlei. Eu conheci o Ney e o Vanderlei através do César Augusto. Né? César Augusto. E aí, um dia o Ney e o Vanderlei me disseram, Samuel, você já pensou em fazer um programa de rádio na televisão? Eu falei, pois é, ideia diferente, maluca. Vamos fazer um programa de rádio na televisão. Um programa de rádio com imagens. E aí, você faria? Eu digo sim. Vamos gravar um piloto. Nós fomos gravar um piloto na Rádio Aparecida, lá em Aparecida do Norte. Vamos gravar lá. Por que na Rádio Aparecida? Porque naquela época, o estúdio da Rádio Aparecida era um estúdio grande. Então deu para fazer mais ou menos como eles queriam. E nós gravamos o piloto lá. E aí eles apresentaram para a TV Gazeta. Era uma novidade, né? E assim que apresentou para a TV Gazeta, na hora a TV Gazeta achou interessante. E o programa ficou 2 anos na TV Gazeta, de segunda a sexta-feira, das 8 às 9h30 da manhã. E o programa, neste horário, naquela época, chegava a dar 2 pontos de audiência, às vezes até 3 pontos de audiência, que era a mesma audiência que tinha o Clodovil, na época, com seu programa à noite. Então, era um programa que tinha, quem acompanhou, vai lembrar, quem nunca acompanhou, era um programa de rádio com imagem. O cenário era um cenário de um estúdio de rádio, onde eu entrevistava todos os dias alguém ligado ao rádio, ou um locutor, um comunicador, um produtor, uma pessoa do rádio, entrevistava um artista, tudo que tinha no rádio. Tinha também uma astrologia, e a diferença é que eu não tocava o disco, não tocava o CD, eu rodava o clipe, né? Então, foi muito bacana. Foram 2 anos de programa, que é o podcast, né? Não, é fantástico. Então, e é o que o pessoal... O que eu falo... Isso foi em né? 92. Então, o que eu falo, pessoal, é que às vezes o pessoal mais novo acha que está inventando a roda. E eles não veem o que aconteceu. Teve uma palestra recentemente que a gente fez junto, o Nilo, o Heródoto, e eu falei pro pessoal, gente, imagina que vocês estão no carro, vocês estão dirigindo. Você tem os retrovisores. Os retrovisores são a história. A gente olha para trás ali para ver o que aconteceu. Mas, obviamente, o nosso para-brisa é muito maior que os retrovisores, porque a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar para o futuro. Mas, às vezes, o pessoal mais jovem não tá olhando, tá dirigindo sem olhar para o retrovisor, entendeu? Para ver o que aconteceu, o que se passou, né? Para ver, estamos fazendo diferente ou a gente só tá copiando com uma roupa um pouquinho diferente, entendeu? Então, eu acho que eu sinto um pouco falta disso, do pessoal olhar um pouco para a história, ver o que passou, sabe? Então... por isso que eu falo, o rádio é o pai de tudo. Tá? Eu estava na Rádio Globo, Fernando, quando surgiu aí a internet e todo mundo falava, é o fim do rádio. Aí depois a TV a cabo, eu lembro quando chegou a TV a cabo, porque naquela época a televisão desligava, a TV Globo desligava 00:00, 1h. Aí o rádio dominava, né? Por isso que eu... fazia um programa de madrugada e o Brasil inteiro me ouvia. Mais uma dica do Zé Bétio, porque eu estava na Rádio América e fazia lá o que eles chamam de horário nobre, que eu não acho que o horário em rádio é que nem ponto comercial. Quem faz é você.
Tá certo? Porque às vezes as pessoas, não, mas eu vou para tal rádio para fazer esse horário é ruim. Horário em rádio é que nem ponto comercial. Quem faz é você. A maior prova disso, a maior prova disso é que tem loja que qualquer rua comercial de São Paulo tem loja que fecha. Dentro de um shopping tem loja que fecha, que não vai para frente. O problema está onde? Na administração. E no rádio é da mesma forma. Quem faz é você. Bom, mas aí a Rádio Globo me chamou para fazer exatamente o horário da madrugada. Seria da meia-noite às 4 da manhã. Zé Bétio, fazia na Rádio América das 8 às 10 da manhã, né, tal. Aí o Zé falou assim, Samuel, vai correndo. Falei, Zé, mas poxa vida, eu faço das 8 às 10 da manhã na Rádio América, né? Segundo lugar de audiência, rádio, horário nobre. Vou fazer de madrugada da meia-noite às 4. Aí o Zé me disse, Samuel, você está indo para a maior rádio do Brasil, que é a Rádio Globo. Ele me disse. E lá, neste horário que você vai fazer, que é o horário da meia-noite às 4 da manhã, você vai ser ouvido em todo o Brasil. Você vai ter mais gente te ouvindo neste horário, da meia-noite às 4, porque a propagação do rádio à noite, a Rádio Globo com 100, 150 mil watts, imagina para onde aquilo vai. Ele falou, você vai ter mais gente te ouvindo à noite, na Rádio Globo, da meia-noite às 4, do que você fazer qualquer horário durante o dia na própria Rádio Globo, ou em qualquer outra rádio, ou aqui na Rádio Capital, onde eu estou. Ele me disse. Então vai correndo. A sabedoria do Zé. Ele tinha razão. Porque na minha carreira existe até a minha chegada na Rádio Globo e depois da Rádio Globo. E olha que eu fiz um horário na Rádio Globo que muitos achavam, na época, como até hoje muitos pensam, que não é um horário nobre. Mas tinha esse lado. A televisão desligava em todo o Brasil. As rádios do interior normalmente desligavam por volta de 11 horas da noite, meia-noite. Raramente uma emissora do interior ficava de madrugada. Então as pessoas ouviam as rádios de São Paulo, as rádios do Rio de Janeiro, as grandes rádios, e foi aí onde as pessoas me ouviam em qualquer lugar do Brasil. Eu recebia uma média de 500 a 700 cartas por semana. Por semana. Você vê a importância, né, com certeza, do rádio neste horário. Com certeza. Ô, Samuel, agora você tem uma experiência também na parte de esporte. Eu queria te perguntar o seguinte... Tô falando muito, não? Não, imagina. O cara de rádio, ele começa a falar, ele não para. Vambora. Eu queria saber qual que foi a Copa do Mundo que mais te marcou? A Copa do Mundo? Foi de 70, né? 1970. Eu ainda... namorando no interior, morando lá ainda em Santa Maria do Gurupá, em Promissão, não tinha nem energia, né, em casa. Onde eu morava, a energia funcionava, era só num gerador. Eu morava num vilarejo. A energia era através de gerador, só que das 6 da tarde até as 10 da noite. Mas foi a Copa que mais marcou, né? A primeira Copa que eu vi na televisão foi a de 74. Porque já tinha energia lá onde eu morava, em casa não tinha televisão ainda, e aí no dia de jogo do Brasil, o pessoal todo se reunia lá na fazenda de um senhor que tinha lá, na época, que ele botava a televisão em cima lá de uma mesa e todo mundo ficava para assistindo. Mas a Copa que mais marcou foi a Copa de 70. Depois as outras, né? 82 também, eu já estava aqui em São Paulo. Eu, em 82, já estava aqui em São Paulo e eu me lembro muito bem dessa Copa de 1982, que eu acompanhei e tal, bastante. As outras aí já não... nada assim que tenha... muito significado, né? Significado. Muito bom. Para falar um pouquinho de Copa do Mundo, eu quero chamar o Thiago Berrache com a coluna dele aqui no programa, falando alguma curiosidade de Copa do Mundo. Vai aí, Thiago! Bom, a Copa do Mundo começou a ser disputada em 1930 e o Brasil é a única seleção a disputar até hoje todos os mundiais. E aqui vai uma pergunta para você.
Você sabe qual foi a primeira Copa em que a seleção viajou de avião para disputar o Mundial? Foi em 1954, na Suíça, em que a seleção brasileira pela primeira vez saiu aqui do Brasil de avião para disputar uma Copa na Europa. Agora você pode perguntar, ué, e as Copas anteriores? Bom, em 1930 a Copa foi no Uruguai, em 34 foi na Itália, em 38 foi na França. Nessas 3 Copas o Brasil viajou para o país organizador de navio, tanto em 30, 34 e 38. Depois tivemos o intervalo de 2 Copas por causa da Segunda Guerra Mundial. Em 50 a Copa do Mundo foi aqui no Brasil, então os jogadores não precisavam se deslocar muito. E aí chegamos na Copa de 54 na Suíça, em que os jogadores tiveram que ir para a Europa de avião. E o mais curioso é que muitos jogadores daquela seleção nunca tinham viajado de avião e muito menos tinham ido para a Europa. Então essa é uma história pitoresca. Hoje você pega um avião em qualquer esquina, vai para qualquer canto do mundo, mas naquela época, nos anos 50, foi então a primeira vez em que a seleção brasileira viajou de avião para uma Copa do Mundo. E lembrando que na Copa seguinte, em 58 na Suécia, a seleção brasileira foi campeã mundial e, claro, também viajou para a Suécia de avião, como em todas as outras Copas do Mundo. Muito bom, Thiago, obrigado. E você também pode acompanhar mais coisas sobre Copa do Mundo através dos livros do Thiago Berrache. Tem a biografia das Copas e ele fez a trilogia onde o Brasil foi campeão as 3 primeiras vezes. Inclusive, ele está escrevendo agora o livro do Tetra, onde a gente conquistou o campeonato ali da Copa em 1994, que vai sair em 2024 e você não pode perder. Samuel, agora eu queria saber o seguinte, o que era o bailão do Samuel Gonçalves? O bailão é o seguinte, e naquela época a gente fazia sempre, todo final de semana, a gente sempre ia para algum salão de baile apresentar algum artista, né? Todo final de semana, sexta, sábado a gente fazia, anunciava no rádio, olha, sábado aí no tal salão, estaria aí apresentando Giliar, apresentando o Grupo Dominó, Sidney Magal, enfim. E aí surgiu a oportunidade de comprar um salão de baile, de ter um salão de baile. E mais uma vez o Zé Bétio, perguntei para o Zé sobre isso, porque o Zé já tinha tido essa experiência, né, do bailão. Aí o Zé me orientou, tal, me explicou como devia fazer, tal, falou, é bom você vai ter baile e tal. E aí eu comecei, tive o primeiro salão que foi na Vila Maria, ali na Guilherme Corte, em 1179. Olha, lembro até ainda do endereço. Ele foi o primeiro salão de baile. E depois eu tive mais 2, né? Um na Vila Maria, um na Radial Leste, no comecinho da Radial, e o outro ali ao lado da Estação Armênia do metrô. E tem um detalhe interessante, porque o baile era, naquela época, né? O rádio te ajudava a divulgar, né? Então as pessoas saíam de vários pontos de São Paulo e iam para o bailão do Samuel Gonçalves, porque as pessoas me ouviam no rádio, então era muito legal isso aí. Eu fazia o baile sexta e sábado. Domingo, normalmente não tinha baile, porque até domingo era um pouco difícil. No meu programa da Rádio Globo, eu tinha um quadro que chamava Vestibular do Amor, que é onde eu arrumava casamento através do programa. Ou as pessoas mandavam cartas, ou através do telefone eu conversava com as pessoas, né? Inclusive uma vez até o Globo Repórter fez uma matéria sobre solidão com o repórter Carlos Dornelles, e ele esteve lá no meu programa, ficou lá um programa inteiro acompanhando as entrevistas. Depois ele foi na casa de uma pessoa para ver quantas cartas a pessoa recebeu, se a pessoa já tinha arrumado um casamento, enfim. Legal. Só que eu percebia que as pessoas, elas marcavam um encontro ou numa Praça da Sé, numa região, para conhecer o interessado ou a interessada. Aí o que eu fiz? Eu então criei no domingo, no meu bailão, o da Vila Maria somente, às 16h, o baile do encontro. Por quê? Porque já no rádio eu falava, olha,
não vai encontrar a pessoa em qualquer lugar, porque né, você não conhece, jamais você convida a pessoa para ir à sua casa. Então, eu vou criar o baile do encontro. Aí você combina com a pessoa para você conhecê-la lá no bailão, no baile do encontro. Até porque, se você não gostar de quem você vai conhecer, você não vai perder a viagem, porque lá você terá a oportunidade de conhecer uma outra pessoa. E aí eu criei um baile, que era um baile que funcionava do domingo das 4 da tarde até as 10 da noite. Por que esse horário? 4 da tarde. Porque normalmente o jovem ele não tem tanta dificuldade para encontrar uma outra pessoa. Já aquelas pessoas mais maduras, elas não saem, né? Não vão para balada, nem para barzinho, então elas tinham dificuldade. E às vezes era uma pessoa que já foi casada, tá viúva, tá divorciada. Então no domingo tem o almoço da família, então marcava das 4 da tarde até as 10 da noite, porque aí ela fazia o almoço para a família, almoçava lá com os filhos, papapá, e depois podia ir para o baile. E 10 da noite, o horário de encerramento, que era o tempo suficiente da pessoa pegar o ônibus, ir até o metrô e voltar para casa, chegar em casa antes da meia-noite para trabalhar no dia seguinte. Então era o baile, esse baile foi um baile maravilhoso, era um baile muito gostoso e era o baile do encontro. Muito bom, muito bom. E era um outro público, não era o mesmo público de sexta e sábado, porque sexta e sábado era o pessoal mais jovem, né? O domingo não, domingo era mais mesmo o pessoal que quer ir dançar, que ia lá para conhecer alguém. Então, e olha, eu falei do casamento, do rádio, Fernando, eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas que estão casadas até hoje, através do programa. Que legal. Uma vez até em Carapicuíba, num evento, uma mulher estava lá com um menino e ela queria me conhecer. Eu já não estava mais nem na Rádio Globo. E aí ela me apresentou o filho, o menino, que tem o nome de Samuel Gonçalves. Por quê? Porque ela conheceu o marido. O marido não estava junto porque ele estava trabalhando. Ela conheceu o marido através do meu programa. Como o sobrenome dele é Gonçalves, o sobrenome do marido é Gonçalves, e ela então, quando ficou grávida, era um menino, eles decidiram colocar o nome de Samuel. Olha só. Que legal, bacana, cara. Coincidência bacana, que legal. Muita história, muita gente tá feliz até hoje. Eu acho que dá pra Como ver... tem gente que talvez fica bravo, foi através do Samuel. Com certeza. Mas eu acho que dá pra ver, né, todas essas coisas que você tá compartilhando, realmente a magia do rádio. O rádio, né? exatamente. Então, encontros, casamento, né, pessoas que não que se hoje a internet antes. faz isso, né? Faz isso, que o com rádio certeza. fazia tudo isso. Fazia, e eu acho que fez com uma excelência muito maior do que a internet faz, né? É que a internet eu acho que faz num volume talvez muito maior, numa facilidade, né, que as pessoas hoje podem fazer, né? Eu falo da internet hoje como um benefício porque, por exemplo, hoje eu tenho o meu programa por causa da internet. Se não fosse isso, eu estava dependendo de uma emissora de rádio ou de televisão, né? Mas você acha que essa magia, ô Samuel, ela se perdeu, diminuiu, morreu, né? Porque, por exemplo, você não tem mais aqueles programas que às vezes mais essenciais de você só ouvir, que você pode brincar com a imaginação mais da pessoa, né? Porque todo mundo agora mete uma câmera no rádio. Então, mas é exatamente por isso, né? Que hoje a internet, que muitos falam, mas a internet... ela está acabando com o rádio. Não, pelo contrário. O rádio continua. Até recentemente saiu aí o próprio Cantar Ibope divulgou aí uma pesquisa onde, em média, o brasileiro ouve o rádio em média 4 horas por dia. Quer dizer, o rádio ainda é o veículo de comunicação de maior credibilidade. As pessoas gostam de ouvir o rádio. O que é necessário hoje? Mudou, né? Na minha época... as pessoas ligavam o rádio para ouvir a música. Todo mundo ficava esperando o Samuel Gonçalves, o Eli Correia, o Paulo Lopes, o Gilberto Barros, enfim, o Otávio Pimentel. As pessoas ficavam esperando a gente tocar a nova música do Roberto Carlos, a nova música do Chitãozinho Chororó, do Zezé de Camargo. Hoje não. Hoje você não liga mais o rádio somente para ouvir música. Então o rádio precisa de ter o quê? Conteúdo. Com conteúdo. Né? E a internet ela veio para ajudar nisso.
Só que hoje, você vai fazer um programa de rádio, hoje o teu programa no rádio ele é transmitido também pela internet, que é necessário. Porque nem todo mundo tem um aparelho de rádio mais. Tem gente que nem sabe usar, né? Tem gente que nem sabe. Se você pegar aí hoje uma criança aí de 14, 15 anos, você mostra um aparelho de rádio e vai te perguntar, o que é isso? Então, a internet trouxe outras ferramentas que, inclusive, ajudam o rádio. Porque o rádio tem uma coisa que nem todos os outros veículos têm, que é a magia e a credibilidade. Tá? Quando você comenta alguma coisa e alguém te pergunta, mas Fernando, como é que você está sabendo disso? Eu ouvi no rádio. Não tem questionamento nenhum. Não é assim? Então, a internet veio ajudar o rádio. Mas o rádio precisa do quê? De saber usar tudo isso. Sabe? Quando você do rádio, você usa todas essas outras ferramentas, mas sabendo usá-las, você vai crescer cada vez mais. Né? Porque o rádio ele é diferente. Muito bom. Eu vou até aproveitar seu gancho e vou fazer a propaganda do nosso novo livro do rádio. Vamos lá. Que é o manual do New Rádio. Então você acessa o site aí, thenewradio.com.br. Estou botando aqui na tela e na descrição do vídeo também. É um livro também com o Nilo Frateschi Júnior, o Heródoto Barbeiro, que é justamente a gente abordando como você fazer rádio nos dias atuais, se apropriando dessas ferramentas hoje para você potencializar ainda mais esse conteúdo. É verdade. Então aproveitei seu gancho aí. E o Heródoto, na época da Rádio Globo, o Heródoto era o chefe lá do jornalismo lá, né? A gente ficava, nossa, cuidado que você vai dar essa notícia, esse São Heródoto vai ficar bravo. Tem que ficar de olho, né? O professor Heródoto, né? Eu gostava muito, gosto até hoje de ouvir o Heródoto. Ele é fantástico. Porque você sabe, eu quando vim para São Paulo, Osmar Gomes, que era um comentarista, ele era professor lá em Lins, mas ele era comentarista da equipe esportiva. Eu tinha 16, 17 anos, e quando eu vim para São Paulo, ele me disse isso. Menino, até você estudar, tal, não sei o quê, ouça. Chegando em São Paulo, ouça os grandes profissionais que tem em São Paulo, para você aprender. Ouça a rádio, que você vai aprender como essas pessoas fazem rádio. E eu faço isso até hoje. Então, eu aprendi muito ouvindo José Paulo de Andrade. Eu não tive o prazer de conhecê-lo. Uhum. Não tive. Mas eu sempre gostava de ouvir o José Paulo de Andrade exatamente para isso. Para você poder aprender. Porque é ouvindo que a gente aprende. Assim como o Heródoto. Né? Outro dia eu estava ouvindo Heródoto. É diferente, né? É diferente. É diferente. E eu acho que muita gente às vezes quer fazer rádio e não ouve rádio. Não tem como, né? E você aprende ouvindo. É fundamental isso. Você aprende ouvindo. Tá? Porque você ouve, por exemplo, um grande jornalista, eu vou aprender como abordar, como fazer uma entrevista, a forma dele. Ou você ouve um comentarista, eu vou aprender como ele vai fazer um comentário, sabe? Então, é fundamental. Você tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu ouvi os bons profissionais, e de todas as áreas. Não é porque você é um apresentador de programa que você só vai... Não. Ouça os comentaristas, os jornalistas. Todos. Porque você vai realmente aprender. Porque nós estamos sempre aprendendo. Porque às vezes alguém fala, mas eu já tenho tantos anos de... Eu sempre digo uma coisa, a gente usava muito na roça. Se tempo de serviço fosse tudo, burro velho não puxava carroça. Não é verdade? Então você tem que estar sempre aprendendo, independente da sua idade. Mas você está sempre aprendendo e a gente aprende com todos, né? Inclusive com as crianças. Muito bom. Samuel, eu queria te agradecer demais por ter vindo até aqui. Obrigado. Passou rápido, mas gostei muito de saber mais da sua história e tantas... Você deve ter ainda muito mais história para contar, mas obrigado. Sim, obrigado. Eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje e deixo aqui o meu abraço, o meu carinho para todo mundo. E como eu falava no rádio, e falo ainda, né, quando eu faço um pouquinho de rádio de vez em quando, fica comigo, eu quero te fazer feliz. Muito bom, Samuel. Obrigado. Valeu, viu? Um abraço para todos. E se você nos acompanhou até aqui, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever aqui no canal e isso aqui tá meio com cara de programa de rádio, não tá não? Eu já falei isso aqui em outros programas, então você deve estar acompanhando. O que a gente faz aqui é
um programa de rádio, mas em outras plataformas. E ó, se você tem uma rádio aí, uma emissora, quiser me contratar para fazer um programa na sua rádio, tô aberto, hein? Me manda uma mensagem. Vai saber que não aparece uma oportunidade boa, né, tá Samuel? Tomara. A gente tem que ouvir tudo, né? Você tem jeito, você tem tudo. Você já é um radialista profissional. Valeu, obrigado. Valeu, um abraço para todos. Tchau, um abraço.